Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para compartilhar algo que Deus tem ministrado no nosso coração nos últimos tempos. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu peço ao Senhor que edifique você de maneira sobrenatural, ao ponto de que isso não fique só em você, mas alcance as pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Então eu queria trazer uma reflexão para você de algo que Deus tem ministrado nos últimos tempos no meu coração. E eu acredito que de alguma forma, quando a gente faz isso e a gente usa as plataformas que estão ao nosso favor para fazer o nome do Senhor conhecido, a gente se edifica como corpo completo, independente de lugar geográfico que a gente possa estar. Então, que você possa compartilhar esse vídeo e que ele possa te edificar de maneira sobrenatural. Eu quero falar de algo que o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração nos últimos tempos, que me trouxe o seguinte título, né, de introdução, digamos assim: impopular pelo rótulo, mas popular pelos feitos. Eu estava refletindo sobre a caminhada do Senhor Jesus nos tempos de Jesus, onde ele esteve conosco fisicamente, e basicamente os lugares de influência e o tipo de influência que o Senhor alcançou nos lugares pelos quais onde ele passou. Jesus, ele era conhecido não somente pelos milagres, pelos feitos que ele realizava, mas basicamente pela autoridade e ousadia pelo qual ele ensinava. Autoridade essa que nem os sacerdotes, líderes da época, conseguiam traduzir ou falar da mesma forma, porque diferentemente do que os líderes daquela época de uma igreja corrompida, o Senhor falava de algo que ele conhecia, o Senhor falava de algo que realmente ele vivia. O peso de autoridade de Jesus não era simplesmente pela autoridade dada pelo Senhor de maneira sobrenatural, mas sim porque aquilo que ele ensinava basicamente fazia parte do seu estilo de vida e do seu cotidiano diário. Então todo o ensino, toda a influência, ela nos leva a uma construção. E basicamente era isso que o Senhor fez com os discípulos em todo o tempo que encaminhou com eles. Na influência de Jesus, algo estava sendo construído dentro do coração de cada um deles. Algo estava sendo construído dentro da mente dele. Algo estava sendo construído diante dos lugares e das pessoas que eles iriam alcançar. Isso também nos traz a responsabilidade que mesmo hoje, mesmo diante das inúmeras plataformas que nós temos acesso para usar em favor do reino de Deus, o Senhor está nos chamando a viver um tempo que vai muito além de viver e fazer palestras, de pregar em lugares específicos, mas literalmente chamar para perto pessoas que vão ser influenciados por quem realmente nós somos, aquilo que realmente carregamos na essência, no profundo do nosso coração, e isso possa construir ainda hoje, no século que nós vivemos, diante da situação política e social que nós enfrentamos, pessoas que serão construídas com autoridade naquilo que vivem. Estudando um pouco sobre Atos 1:8, eu sempre gosto muito de buscar significado de palavras, o Senhor sempre fala muito comigo dessa forma. E naquele finalzinho do versículo, né, quando fala: sereis minhas testemunhas. Quando eu paro para refletir sobre isso, né, você vê o peso de responsabilidade que o Senhor estava chamando a cada um dos homens, as pessoas que acompanhavam e ouviam as mensagens de Jesus. E diante da palavra testemunhar, se você pesquisar no dicionário mais prático que estiver perto de você e agora, você vai perceber 4 palavras que vão demonstrar basicamente a essência do que seria aquilo que o Senhor estava construindo dentro do coração de cada um desses homens. E as palavras são demonstrar, evidenciar, revelar e justificar. Quando nós temos ciência que ao testemunhar de algo, nós basicamente primeiro demonstramos isso. Quando nós demonstramos isso, nós evidenciamos o propósito pelo qual nós estamos caminhando. Ao evidenciar isso, nós estamos revelando o objeto principal pelo qual nos move a demonstrar e evidenciar essa revelação.
para que fique cada vez mais nítido em todos os lugares, pessoas que você caminha e alcança de todas as maneiras possíveis que o Senhor te dá acesso. E ao demonstrar, evidenciar e revelar, eu nada mais faço do que justifico a maneira pelo qual eu vivo, a maneira pelo qual eu sou da forma que eu sou. Nós temos uma forma de enxergar as coisas muito diferente, basicamente, do que aquilo que o Senhor quer evidenciar dentro do nosso coração. Nós sonhamos muitas vezes com lugares e posições e títulos que vão nos dar acesso ou algum tipo de autoridade criada na nossa mente como se fosse algo magnífico, enquanto na verdade nós não percebemos que a autoridade bíblica, ela não é o posto, ela é o serviço, ela não é o título, ela é o coração divino, ela não é o crachá escrito posição e o lugar que você ocupa dentro de uma congregação ministerial. Ela é a semelhança com Jesus. Nós queremos viver resultados de processos que nós não queremos passar. Nós queremos muitas vezes que o Senhor nos dê acesso e nos apresente a pessoas de uma forma como nós nos vemos ou queríamos ser, mas no nosso secreto agimos de maneira completamente diferente. Nós não entendemos o peso de responsabilidade quando o Senhor nos chama a testemunhar diante dos homens e diante de todos os lugares aquilo que nós temos experimentado dele todos os dias. Até porque muitas vezes nós não temos tido a comunhão diária com o Senhor. Como apresentar algo sem conhecer? Toda a influência e construção, que basicamente é isso que a gente vem falando ao longo desse vídeo, ela vem através da comunhão. A comunhão com pessoas que irão te levar a essa proximidade com o Senhor, a comunhão com o próprio Senhor, tempos de mesa que serão literalmente arrancados de nós, toda a nossa vaidade, tudo aquilo que nós temos que não evidencia Cristo e que nos faz muitas vezes pensar que esse desejo está fazendo com que o nosso coração esteja alinhado e desejando aquilo que Cristo deseja. Mas a questão é que não é somente desejar aquilo que o Senhor talvez você acha que ele tenha sonhado para você. A questão é sonhar os sonhos de Deus e realizá-los da forma como Deus quer que eles sejam realizados. E como saber como o Senhor quer revelar algo através de mim e de você, se a minha comunhão e o meu tempo de mesa com o Senhor, o meu tempo de mesa com pessoas que podem me edificar e me fortalecer nessa caminhada, não evidenciam, não demonstram, não evidenciam, não revelam e não justificam a forma pelo qual eu vivo da forma que eu vivo. Guarde uma coisa no seu coração. Comunhão é quando aquilo que é compartilhado na mesa, aquilo que é compartilhado em uma conversa, aquilo que é compartilhado com o meu coração totalmente aberto à edificação, me faz levantar muito melhor do que o momento em que eu sentei à mesa. Nós brigamos e nos movemos por coisas que nem Jesus se propôs a viver. Se você parar para pensar, a luta de Satanás desde o Jardim do Éden até os dias de hoje não é contra o poder de Deus, porque isso seria um massacre total. Deus em sua glória, em totalidade e poder, não precisaria mover um cisco sequer para que tudo isso acabasse. Mas o duelo de Satanás com o Senhor é contra o seu caráter. Jesus não vence o diálogo e ali a tentação de Satanás no deserto, nessa passagem tão conhecida que a gente já sabe, ali expressando poder e glória, não, mas revelando o caráter do Pai através do Filho. É com o caráter de Deus que irá se mover e irá fazer com que a igreja, as pessoas alcancem a glória e a salvação no Senhor, revelando a essência do seu caráter, revelando a essência que moveu Jesus, revelando a essência que o Espírito Santo dado a nós nos revelaríamos como seria o nosso Senhor, e a partir disso edifique e transforme e construa em pessoas e lugares aquilo que Jesus construiu nos tempos de Jesus. Existe uma frase do John Piper que eu gosto muito, que sempre ministrou muito no meu coração, que o maior presente do Senhor para nós, para você, para essa geração, para a sociedade, para o mundo, é Ele mesmo. Mas como nós fomos ensinados socialmente a que
que tudo que eu possa apalpar, tudo aquilo que eu possa evidenciar de forma física, ou até mesmo dando uma aparência diferente daquilo que eu sei que eu sou na essência, vai trazer em mim uma credibilidade nos lugares, no grupo social pelo qual eu frequento, a gente não consegue perceber que o maior presente do Senhor para nós já foi dado, e é Ele mesmo. Existe um versículo que chama muito a minha atenção também, lá em 2 Coríntios 13, no versículo 5, se você para prestar atenção, né, no que a igreja de Corinto estava vivendo naquela época, né, eles estavam vivendo de uma forma de muito desrespeito, carnalidade com as autoridades espirituais postas na época, que Paulo começa a confrontá-los de acordo com o seu próprio testemunho particular com Cristo. E ele diz da seguinte forma: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis totalmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. O que nós temos que entender a partir de todas as coisas que nós temos acesso hoje em dia, de todo o conhecimento básico e base que o Senhor nos deu, é que se nós não fizermos essa autoanálise de entender que a nossa natureza, a nossa naturalidade humana sempre irá clamar por algo que vai confrontar ou querer tirar o lugar de Jesus nos posicionamentos que Jesus deveria estar, a gente nunca vai perceber que são esses mínimos detalhes, são esse pensamento cuidadoso de perceber se realmente eu estou alinhado com aquilo que Deus quer que eu esteja alinhado, se eu realmente estou revelando Jesus da forma como Ele quer ser revelado, se realmente aquilo que eu evidencio revela e justifica a forma como eu caminho. Então Paulo diz: verificai a vós e analisai a vós mesmos se vocês estão na fé. Porque é básico, o ensino é básico, o evangelho é simples, a pessoa de Jesus ela é simples e de fácil acesso. A questão é que muitas vezes o nosso coração está voltado para algo que o coração do Senhor não está. E o mais curioso de tudo isso é que Paulo fala com eles: provai a vós mesmos. Não precisa provar para mim, não precisa provar para a igreja, não precisa provar para a congregação, para o ministério, para ninguém. Tente provar para você mesmo que você está em Cristo da forma como você estaria, porque os seus argumentos não têm peso de responsabilidade de vivência nem para você mesmo. Então, meus irmãos, basicamente nós vivemos em um tempo em que ou a responsabilidade com o Senhor nos move e nos transforma da forma como nós realmente devemos ser transformados, ou não adianta nada ser aprovado publicamente dentre os homens porque não conhecem os nossos feitos ocultos e serem reprovados diante do Senhor. Ou nós evidenciamos de maneira clara e permitimos com que a popularidade que o Senhor vai te dar, os lugares de acesso que o Senhor vai permitir que você acesse, sejam representados ou sejam dados a você de alguma forma, pelaquilo que você carrega, demonstra, evidencia, revela e justifica, ou basicamente você vai viver uma vida linda, de muita glória e muito louvor, ou você não irá ouvir aquilo que o nosso coração e os nossos ouvidos anseia ouvir do Senhor. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Nós precisamos deixar com que o Senhor construa em nós de maneira completa aquilo que o Senhor evidenciou em Jesus, nos tempos de Jesus.